Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso diário visual. Essa edição é meio polêmica, porque a G acabou colocando na capa um rapaz que já tinha posado como se fosse um ensaio novo, e a gente vai falar a respeito disso, porque isso acabou causando um mó bafão, pelo que eu soube na época. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. No projeto Diário Visual G em questão dessa semana, a gente vai estar vendo o capítulo 157, que a gente começou com um recado do editor super feliz falando a respeito da capa dessa edição, que era a primeira vez que um Big Brother que ia estar, entrando na edição, já estaria posando antes mesmo de entrar no programa. E isso foi, gente, o maior engouro que a gente já pôde ver da história da revista. Porque eles usaram uma foto do Rodrigo Carvalho, que nunca foi usado em nenhum ensaio dele anterior, mas que foi feito no primeiro ensaio dele, de 2007, se eu não me engano. E acabaram colocando essa foto, enganando quase todos os leitores, que um monte de gente achou que a revista era justamente com um ensaio novo dele, e ele, tinha acabado de entrar no Big Brother. E na verdade depois a gente descobriu que eu acho que o próprio Rodrigo chegou até a contactar a revista, querendo processar eles pelo uso indevido de imagem, porque eles fizeram essa revista, fizeram duas capas diferentes na frente e no verso, para justamente vender como se tivesse posado para a revista, e eu acho que não pediram nem autorização dele para fazer essa terceira edição com ele na capa. Isso vai bem de encontro ao rumo que a gente já sabe que a revista estava tomando diversas atitudes de forma bem duvidosa em todos os aspectos da revista, né? No mundo G dessa edição, se falava muito sobre a visibilidade trans que estava começando a acontecer na mídia, ainda mais aqui no Brasil, com a Lea T, que estava falando bastante a respeito da sua transição de gênero, e ela é filha do jogador de futebol brasileiro, e ela estava arrasando nas passarelas da Europa. E também da Ariadna, que tinha sido a primeira participante trans a tentar no Big Brother, e que eu acho que foi mais um oportunismo da Rede Globo de conseguir visibilidade e impactar e chocar a sociedade através da colocação dela lá dentro, do que um intuito de querer realmente trazer visibilidade para a comunidade trans, que ela foi até a primeira a ser eliminada do programa, né? A gente sabe que o Big Brother trabalha totalmente através do oportunismo, né? Não tá nada ali para fazer nossa, pela comunidade, nossa, como eles são inclusivos. É tudo através de audiência e usando corpos de pessoas LGBTs para isso, muitas vezes. O Mundo G também falou sobre o Cristiano Ronaldo, que estava recebendo prêmio pela luta contra a discriminação sexual, que ele usava muito, né, as suas plataformas e a sua visibilidade justamente para fazer tudo que ele podia em prol da comunidade LGBT. O México celebrava o casamento gay, porque muita gente da América Latina inteira estava viajando para lá justamente para conseguir casar de forma oficial. E nesse mesmo ritmo, o Rick Martin até estava aqui, né, na nota falando casa ou não casa, que ele não estava pensando se ele casaria ou não, mas que ele estava com a sensação dentro dele mais de casar quando fosse oficial, né, fosse direito no próprio país dele. Ele não estava sentindo muito no coração a vontade de viajar para um país onde isso é possível para fazer, porque é como se ele estivesse desfrutando de um privilégio do qual o povo dele mesmo não tivesse. No Mundo G também teve a TV Arco-Íris falando sobre a primeira novela que ia ter uma representatividade enorme de LGBTs no seu cast. E mais uma vez eu falo que isso vindo da Rede Globo, eu não sei se isso realmente é para ajudar a comunidade gay ou se é mais um oportunismo justamente para causar e conseguir audiência. Além disso, também teve no História Gay o primeiro museu direcionado ao público gay, que foi inaugurado no dia 13 de janeiro em São Francisco, nos Estados Unidos. Muito bom também para ajudar na visibilidade, e é num ponto que é na Rua Castro, que é super importante para a história, né, LGBT, e serve também como um ponto turístico para as pessoas quererem justamente viajar para São Francisco por causa de alguma coisa que é relacionada à nossa comunidade. Na voz da BGLT, o Tony Reis falou sobre a posse da presidente Dilma, da Hillary Clinton e os direitos humanos de LGBTs, e cada vez mais falando sobre a luta e os direitos que estavam sendo conquistados ao redor do mundo.
O que eu tava falando para vocês no capítulo anterior, de que estavam tendo mudanças justamente por causa da violência que estava acontecendo, da importância que a G estava vendo de voltar a ter um editorial mais robusto, foi trazer de volta o Jean Willis para ser colunista da revista. E ele acabou falando na sua volta sobre Quero Mais é Ser Humano, sobre como foi a sua saída da G, porque ele já tinha sido colunista antes, e que ele falou justamente que foi os novos rumos editoriais que a revista estava tomando, fez com que ele saísse, que provavelmente entrou naquela era que eu falei pra vocês, que a gente quer falar só de balada, de publicidade e de homem, né, mais homem pelado, que acabou deixando de lado justamente falar sobre cidadania. Falar sobre cidadania, e que foi o rumo que a G tomou justamente por, tipo assim, tá numa zona muito mais de conforto, do gay tá sendo muito mais aceito na sociedade, e agora, nesses últimos meses que tava começando a rolar uma nova onda de violência, de homofobia, a gente, não, a gente tem que voltar a falar sobre aquilo, porque tá começando a atingir a gente de novo, né? Sem falar que a visibilidade dele como deputado federal poderia reverter em vendagem da revista, né? Ah, exatamente, né? Só que eu acho que até no meio gay, o Jean também sempre foi visto como uma figura muito polêmica, né? Que tem muita gente que adora o Jean e tem muita gente que acha ele muito pretensioso e que acha ele até um pouco arrogante, mesmo sendo no meio gay, né? Porque parece que a pessoa, quando ela é inteligente demais, ela às vezes ela passa esse ar de que ela pode julgar outras pessoas em outras realidades, como se ela tivesse alguma autoridade sobre isso. Mas enfim, o Jean, pra mim, sempre foi uma pessoa, apesar dele ser muito positivo para a comunidade gay, uma pessoa também que tem os seus pontos um pouco controversos, do meu ponto de vista. O entrevistado dessa edição foi o Rodrigo Faro, que eu não curti muito a entrevista dele. Em alguns momentos o entrevistador perguntou para ele: você é assediado por gays? Ele falou: não sou assediado por gays não, porque os gays sabem qual é a minha orientação sexual. Eu não entendo por que ficar arredio desse jeito por causa de uma pergunta tão boba. Eu duvido, dou minha cara a tapa, que nunca um gay tenha assediado, tipo assim, dado um elogio ou dado em cima dele de forma de brincadeira. E ele perguntando sobre ele, se ele se achava bonito, ele falou: não me acho bonito, mas pelo menos eu pareço homem. Umas respostas completamente, eu acho, nada a ver dentro da revista qual ele estava sendo entrevistado, porque isso reforça um estigma de como se um homem fosse mais homem porque ele parece macho ou porque ele parece heterossexual. E justamente uma pessoa que fez fama em cima de fazer drag no programa dele de forma totalmente caricata, porque todo mundo sabe que ele fazia isso toda semana no programa dele, imitando Lady Gaga, imitando Xuxa, uma pessoa que não é da comunidade LGBT e que não estava ali fazendo aquilo de forma respeitosa para enaltecer a cultura drag, mas sim de forma caricata para alcançar a audiência dentro do programa. Enfim, eu acho que a entrevista dele poderia ter sido muito mais positiva, eu acho que ele poderia ter demonstrado um apreço, um carinho e uma forma de falar sobre o universo LGBT muito mais madura e responsável, mas pelo que a gente leu na entrevista, a percepção que a gente teve, isso não aconteceu. O perfil dessa edição traçou as deusas da Sapucaí, que acabam se tornando musas para os próprios gays, né, que tipo, veem elas desfilando na passarela do samba e tem elas como uns ícones, gays como a Monique Evans, a Luísa Brunet, a Luma de Oliveira, tinha aqui também a Adriane Galisteu e outras, né. A fechação dessa edição, com a Silvestre Montilla, acabou entrevistando o Eliezer, ex-participante do Big Brother também, dentre diversas coisas que ela perguntou para ele, porque ele sempre era muito assediado para posar para a revista, mas desde a época que a Ana saiu, nenhum Big Brother mais posou para a revista, tanto que o Rodrigo estava na capa dessa porque foi reaproveitado as fotos desde o passado, não foi porque ele posou, né. E perguntaram para ele, ele falou: não, eu tô agora associado a uma equipe de teatro e de artistas para tentar ser ator, e eles proíbem que eu faça esse tipo de trabalho. Tipo, aquela saída mais fácil para dizer por que eu não posaria gay, né? Botar pra uma revista gay, né? Botar a culpa em outra pessoa não é escolha minha. Enfim. Agora a pergunta do Rafa. Baseado na capa dessa edição, se você fosse editor da revista, que repetecos de homens que já posaram você trabalharia para trazer de volta? É engraçado, né? Uma das minhas revistas preferidas da história da publicação é a do Marcos Deminco, né? E depois que ele posou, teve uma repercussão tão boa, eu acho que a revista continuou paquerando ele muito tempo, e ele até considerava posar de novo,
Só que eu acho que a revista demorou tanto, eu acho que ela acabou tomando outro rumo, a Ana acabou saindo da revista, acho que não acabou tendo a mesma fluidez de contato com esses modelos para posarem, ele acabou não posando de novo, aí ele começou a virar um escritor renomado, publicando diversos livros, então não tinha mais nada a ver ele tá posando para a revista, porque não era mais, ele não estava mais trabalhando na área de modelo como ele estava na época que ele posou a primeira vez. Mas o Marcos Domingos com certeza seria uma pessoa que eu gostaria de ter visto de novo na publicação. E tem diversos outros rapazes que posaram nessas últimas edições, que eu critico bastante o ensaio, que podiam ter posado com uma temática um pouco mais interessante, né? Como os meninos que posaram para aquela edição dos super-heróis, que era o Igor, o Will e o Marcelo, que eu acho que eles mereciam ter sido capa individual para a revista e com um ensaio, tipo assim, temático um pouco mais interessante, uma coisa mais sedutora, que atendesse mais a um fetiche de ensaio sensual, erótico, que era o que a revista se propunha a fazer. Acho que muitos dessa época, já do final, poderiam ter posado, acho, com ensaios um pouco mais interessantes. Com um outro menino que eu também acho super bonito, que também trabalhava com o Google Boy na época, era o Eduardo Correia também, mas também fez ensaio com mais um monte de outros rapazes e não teve a oportunidade tipo, de brilhar sozinho num ensaio mais interessante. Para mim, se eu fosse editor da G, um ensaio temático com Evandro Silveira como bombeiro. Tu adora um ensaio temático, né? E tipo assim, Evandro Silveira pra você até se não tivesse temática nenhuma, né? Só o Evandro Silveira tá posando de novo, você já ia gostar, né? Podia ser o Evandro Silveira na praia. O Evandro Tipo Silveira assim, na trilha. Toda semana, todo mês, Evandro Silveira com alguma temática diferente. Você não traria o Matheus Carriere de novo? Gente, o Matheus já posou 4 vezes, eu acho que não tinha mais... Então, e pior que tipo, quando o Matheus, quando ele posava, ele ainda se preocupava em, tipo assim, vir diferente. A primeira ele veio todo liso, a segunda ele veio todo peludo, aí num ele veio mais cabeludo, sabe? Então, eu acho que ele atendeu de diversas formas diferentes, fazendo justamente ensaios de formas diferentes, como Frota. Então, tipo assim, você não queria o Frota tipo fetichista, você tinha o Frota no outro ensaio mas de forma mais natural, então já atendia a diversos espectros de como você queria ver aquela pessoa, sabe? Com certeza tem diversos outros que eu gostaria que tivesse posado de novo, porque eu acho o rapaz lindíssimo, como o Jean Rigueto, que, tipo assim, pra mim também é um dos melhores ensaios da história da revista. O André Rocha, pra mim, podia ter posado com uma outra temática incrível também. Porque acho que o rapaz que eu tinha crush, que eu achava super bonito, ele podia posar, tipo assim, de 2 anos, com uma temática completamente diferente, tava tudo de boa. Ó a capa perfeita. Rafael, como é o nome dele? O surfista? O Rafael Gonzalez? Rafael Gonzalez, de macacão como pintor. Menino tem os fetiches dele. Tipo Bem assim, específico. todos eles podiam fazer uma foto e todos ensaiam com macacão. Porque a gay ama um boy de macacão. Gente, chegamos nos ensaios, só que antes de falar dos boys, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações pra gente falar agora de todos os ensaios que rolaram nessa revista, que na verdade eu vou dizer pra vocês que foi um só, nem foi 2, foi um só. Primeiro foi o Desejo, que foi o Adam Peake, que eu não lembro quem falou isso pra gente. Eu não lembro se foi na entrevista que a gente teve com o Wander, ou foi off, quando ele conversou com a gente depois. Porque o Bauer, junto com o Wander, foi que fizeram o ensaio fotográfico do Adam. E o Adam estava cotado justamente pelo ensaio que ele fez, que essa revista foi de fevereiro, né? Foi de fevereiro. Ele ia sair de capa justamente que ele fez o ensaio na escola de samba. Então era pra sair, tipo assim, de capa. Ele ia ser o ensaio de capa. Mas quando eles descobriram que o Rodrigo ia estar no Big Brother, eles passaram o Adam para Desejo e se aproveitaram desse oportunismo para vender revista com um ensaio antigo, que foi o ensaio do Rodrigo. Mas o Adam Peake deveria ter sido capa, porque ele estava com um corpo espetacular. O ensaio ficou muito legal no barracão, com as coisas, os adereços de carnaval. Tanto que eu acabei, naquele vídeo, que eu vou deixar o link para vocês verem, que a gente fez capas que desejos que deveriam ter sido capa, eu fiz uma capa do próprio Adam, como seria a capa dele se ele tivesse justamente conseguido o local ao qual ele tinha sido realmente contratado para estampar a revista, que era justamente na capa da revista. Mas, enfim, ele acabou sendo o Desejo e a capa da revista acabou sendo o Rodrigo Carvalho, que já tinha posado em 2007, depois já tinha posado em 2008 junto com outro rapaz, e que foram as únicas 2 vezes que ele fotografou para a G. Então o que a G fez para essa edição, como ele tinha entrado no Big Brother para impulsionar as vendas, já que a revista estava decadente?
usou uma foto desses ensaios que não tinha sido usado em nenhuma desses 2 primeiros ensaios dele e botou de capa, parecendo ser uma foto nova, já que ninguém nunca tinha visto, ainda mais quem comprava a revista. E aproveitou isso e dentro da revista colocou fotos desses mesmos ensaios que já tinha posado, mas que não tinham sido publicados nessas edições, e fez um ensaio de capa, né? Enfim, o Rodrigo Carvalho, vocês sabem, hoje Big Brother, hoje em dia tá aí nas redes sociais trabalhando como personal e como muso fitness, né? Inspirando todo mundo a cuidar da saúde e tal. Então vocês sabem como ele tá e não mudou absolutamente nada daquele tempo pra cá. E assim a gente termina mais esse capítulo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de toda a abordagem que a gente fez. Vocês verem que a gente tá sempre seguindo novos rumos, mudando e tentando se encontrar, porque realmente não estava naquele mesmo passe de regularidade como teve em anos de outrora, né? Mas enfim, pelo menos a gente está sempre tendo alguma coisa nova para a gente conseguir pescar e ter uma nova perspectiva, saber que o Jean, que é uma pessoa que é tão esclarecida, pode trazer um ar de frescor para o editorial da revista, fazendo que a gente consumisse a revista não só pelos ensaios, mas tipo ter alguma coisa boa, substancial para absorver do editorial também, até que enfim, né? Porque já fazia tempo que isso não estava acontecendo. Quero agradecer muito a vocês aqui comigo essa semana e pedir sempre antes de vocês irem embora. Dá uma pulinha aqui embaixo, inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se quiserem interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e se vê na semana que vem. Até já já.